Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Falando Sério e ao canal Originais Gregos da Bíblia. Para mim é um prazer enorme ter vocês aqui conosco através da plataforma do YouTube. Bom, você, se puder, se inscreva no canal, acione o sino de notificações e, por favor, divulgue o nosso conteúdo. Bom, a aula que nós vamos ter agora, esses cursos gratuitos de teologia, vamos falar para vocês o que é tomar a Santa Ceia indignamente. Muitas pessoas têm a dúvida, né? Principalmente sobre do que se trata a Santa Ceia. Já fizemos aqui alguns vídeos falando sobre a questão da ceia mitraica e mostrando para vocês uma diferença muito grande entre a ceia legítima apresentada pelo Messias, pelo Cristo ressurreto, e dessa ceia apresentada pelo mitraísmo. Mas hoje em si, nós vamos aqui mostrar para vocês, à luz das Escrituras, o que a Bíblia nos fala sobre o que é tomar a ceia indignamente. Então, o estudo que nós vamos trazer aqui é baseado exclusivamente na Palavra de Deus. Não é uma interpretação minha ou a minha ideia. Porque se eu fosse colocar aqui a minha ideia, ia ser totalmente diferente daquilo que manda a Escritura. Mas como a gente tem que seguir as Escrituras, e se ela diz que é verde, e não adianta eu dizer que aquilo é azul. Então vamos aqui mostrar para vocês, à luz da Palavra de Deus, o que é tomar a ceia do Senhor indignamente. Acompanhe comigo aqui os slides, vocês sabem que as nossas aulas sempre é posta em slides, e a gente vai falar sobre esse conceito de Santa Ceia. Bom, muita gente se pergunta, o que é tomar a Santa Ceia indignamente? Essa dúvida está diretamente relacionada ao texto em que Paulo repreende alguns crentes de Corinto que estavam justamente participando da ceia do Senhor indignamente. Por isso, o apóstolo escreve, por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Paulo registra isso no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 27. Quando Paulo, meus irmãos, escreveu suas cartas aos coríntios, a comunidade cristã da cidade de Corinto estava enfrentando sérios problemas. Havia a formação de facções entre os membros da igreja. Alguns estavam trazendo ideias e práticas pagãs para os cultos públicos. Outros estavam usando de forma completamente errada os dons espirituais. Naturalmente, todo esse ambiente, ele resultou também em problemas na celebração da Santa Ceia do Senhor. Naquela época, a igreja primitiva tinha o costume de celebrar a Ceia do Senhor nas festas de fraternidade. Exatamente. Essas festas, meus irmãos, eram chamadas de ágape. Festa ágape. Sabe o que isso quer dizer? Isto é festa do amor. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, versos 17 ao 34, vamos aqui mostrar para vocês. Tá? Deixa eu colocar aqui o quadro. A igreja de Corinto tinha muitos problemas. A igreja de Corinto era uma igreja problemática. O mundanismo foi um dos responsáveis por tais problemas da igreja de Corinto, inclusive afetando diretamente o culto e a adoração da igreja. Um desses problemas ocorria na ceia do Senhor, que não estava sendo celebrada corretamente. Então, há um grande problema, principalmente o que ocorre hoje nas igrejas evangélicas. Como eu disse, eu não estou aqui interpretando a Bíblia ao meu bel prazer. Estou dizendo o que ela diz e com fatos históricos. A igreja de Corinto era uma igreja problemática. Ela deixou o mundanismo entrar, facções religiosas, pessoas com usos e costumes exagerados. E isso também afetou a maneira correta e o significado real da ceia do Senhor. E será que a ceia do Senhor é simplesmente esse pedacinho de pão com esse vinho, na realidade um suco de uva, até mesmo dos tangues, né, que é servido nas igrejas? Bom, uma das tradições da igreja primitiva que se perdeu ao longo do tempo foi a festa ágape. Olha para você ter uma ideia como que era celebrada
essa festa ágape e veja a singularidade com a Santa Ceia do Senhor. Bom, essa festa, que é a festa ágape, ela se perdeu ao longo do tempo. E ela acontecia sempre antes da celebração da Ceia do Senhor. Tinha a festa ágape. E o que acontecia na festa ágape? A ágape é uma palavra grega que é usada para traduzir o amor incondicional de Deus. Tá? Então a palavra ágape quer dizer o amor incondicional de Deus. Na festa ágape, todos os irmãos, eles traziam um prato de suas casas e juntos participavam de um grande banquete. Os irmãos pobres não tinham o que levar. Por isso, a festa ágape era uma ótima oportunidade para os irmãos que eram ricos repartirem seus bens com os irmãos pobres. Você está aí entendendo? Está sacando aí como que é a questão da verdadeira ceia do Senhor? A ágape era uma festa onde as pessoas levavam ali um prato da sua casa, um mantimento da sua casa. Veja que na ilustração estou colocando aqui só para a gente ter uma ideia, mas cada irmão da igreja de Corinto, na festa ágape, que era antes da ceia, e a ceia era celebrada exatamente na sequência da ágape, todos traziam a festa. Para essa festa ágape, que era a celebração da festa do amor, um prato de sua casa e de sua residência. E esse costume foi se perdendo ao longo do tempo. Hoje você vê que nas igrejas evangélicas, infelizmente, as pessoas não usam mais esse tipo de prática. Por quê? Na realidade, eu não entendo o motivo. Porque simplesmente a ceia que é celebrada hoje nessas igrejas é uma ceia totalmente equivocada daquilo que diz a palavra de Deus. Vamos lá. A representação do apóstolo Paulo foi, na realidade, a repreensão, tá, do apóstolo Paulo foi porque os irmãos ricos da festa, eles se isolaram para, entre eles, comerem os finos pratos que eles mesmos levavam. Muitos irmãos ricos bebiam tanto a ponto de se embriagarem. Enquanto isso, os irmãos que eram pobres, eles passavam fome nesta festa ágape. E depois de os irmãos ricos estarem emponturrados e os pobres angustiados de fome, eles celebravam juntos a ceia do Senhor. Entendeu como que é o problema? É que esse pessoal rico, eles levavam os melhores pratos, as melhores bebidas, se alimentavam e ficavam fartos, enquanto os irmãos pobres passavam necessidade, tinham fome. Por isso que Paulo diz, há uns que têm fome e outros que se embriagam. Esse ágape é exatamente isso. É isso que a igreja de Corinto fazia, erroneamente. E depois, eles, na maior cara de pau, se uniam com os irmãos pobres que estavam ali passando fome, porque eles tinham comido os melhores pratos, e muitos não tinham condições e não levaram nada. E aí simplesmente se juntavam para repartir a ceia do Senhor. Portanto, a ceia do Senhor estava sendo celebrada por uma igreja dividida, preconceituosa e com falta de amor. Por isso que o apóstolo Paulo os reprova, pois estavam se reunindo para pior, não para melhor. O Espírito nos diz, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Não devemos lembrar apenas dos irmãos, ou dos sermões do Senhor, melhor dizer, ensinos e milagres de Jesus, mas também de sua morte na cruz. Na realidade, a ceia é um ajuntamento de pessoas que tem que traz ali um alimento, quem tem condições de trazer para ajudar o outro, celebram ali a ceia. A palavra ceia é jantar. E quando celebrava a Santa Ceia, aí todos se lembravam do sacrifício do Cristo no Calvário pelas vidas. Então eles repartiam o pão e celebravam o vinho em memória de Cristo para lembrar do seu sofrimento. Ok? Porque Cristo morreu para cumprir o eterno propósito de Deus, para nos salvar da condenação eterna por causa do pecado, para pagar a dívida do nosso pecado, para nos libertar do pecado e do poder do pecado, para nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, para nos justificar diante de Deus, para nos tornar filhos de Deus. Não podemos participar da ceia do Senhor indignamente. Então, o que é indignamente? Porque as pessoas pensam que celebrar a ceia indignamente, eu
cometi um pecado, eu menti, eu fiz um negócio aqui e tal. Então, se você for analisar por esse lado, você nunca vai ter direito de tomar a ceia do Senhor. Mas o sentido da palavra, da ceia verdadeira era essa. Porque se apagou o costume da igreja, do amor ágape, da festa ágape, e depois se celebrava a ceia. Então, participar indignamente da ceia é ter consciência de que somos indignos dela participar. É reconhecer que é unicamente por meio da graça de Deus que podemos dela participar, pois nenhum de nós merece ou merecia ser salvo. Não podemos participar da ceia sem discernir o corpo, isto é, sem compreender com clareza a realidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Se você não tiver um discernimento, que é o amor ao próximo, que é o repartir, o símbolo da ceia é repartir a comida, repartir o alimento com os pobres. É esse o significado da ceia, que não tem nada a ver com a ceia mitraica, defendida aí por muitos da internet, que confundem, né, ou misturam a ceia do Senhor, o significado espiritual da ceia do Senhor com a ceia mitraica. Portanto, tomar a santa ceia do Senhor indignamente significa participar dela sem discernir seu verdadeiro propósito e significado. Então, se você toma a ceia do Senhor sem saber o real significado, como eu estou te ensinando aqui, tá? Porque as ceias nos dias de hoje, as igrejas deveriam convidar todos os irmãos, falar, gente, vamos celebrar a ceia do Senhor. Cada um traz um alimento. Cada um traz um prato legal, vamos montar uma mesa, um banquete, e todos os irmãos vão comer daquela ceia, daqueles alimentos, e etc. E depois se celebrava, então, o simbolismo do partir do pão e o vinho, que é exatamente o partir do pão, é partir com o seu semelhante. Tomar a ceia indignamente é permanecer indiferente à comunhão do corpo de Cristo, desprezando a igreja de Deus e humilhando aqueles por quem o sangue do Cordeiro foi derramado. 1 Coríntios 10, 16, 17 e 11, verso 20. Os estudos revelam, em suma, que além do pão da Santa Ceia, como é que essa Santa Ceia era feita? Então, para você ter uma ideia, tá? Então, existe aqui uma técnica que era feita essa ceia. Não com esse tipo de pãozinho comprado na padaria, de qualquer jeito, e celebrado para o pessoal. E existe um significado disso. Então, os estudos revelam, em suma, que além do pão sem fermento, o pão não pode ter fermento, e do vinho, foram servidos tizir. Sabe o que é o tizir? É uma variedade de garum. É o típico molho de peixe romano, cordeiro, cholete. Então, os elementos da ceia, as pessoas falam, então o que Jesus comeu nessa ceia? O jantar. Porque o texto diz, depois de cear, ele tomou o pão e tendo dado graça de dia. Tá vendo? Então, primeiro ele ceou, ele comeu, ele se alimentou. A ceia é comida, é alimento. Depois de cear, ele tomou o pão e tomou o cálice e pronunciou as palavras. Esse é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Fazer o que em memória de mim? Repartir. Então, repartir o pão ao necessitado, repartir aquilo que você tem ao necessitado. E a igreja de Corinto não fazia nada disso. Então, isso é tomar a ceia do Senhor indignamente. É não respeitar o simbolismo real da ceia. Não adianta você chegar, dobrar lá o teu joelho, ficar lá, pegar aquele pedacinho de pão, aquela coisa que é feita hoje nessas igrejas, que infelizmente tá errado. Mas quem fazer o quê, né? As pessoas acostumaram isso. Por falta de conhecimento, as pessoas perecem. Então, o que Jesus comeu nessa Santa Ceia? Qual que era a preparação para a ceia? Tá? Eles comiam molho de peixe, tá? Que era uma espécie do garum, que é um típico molho de peixe romano, cordeiro, cholete, que é um ensopado de feijão cozido no fogo lento, azeitonas com isopo, uma erva com sabor de menta, ervas amargas com pistaches e chorecete de tâmaras, bem como pasta de nozes. Então isso era que era a ceia. A Páscoa judaica, para você ter uma ideia, é comemorada anualmente no dia 14 de Nissan. O que é o 14 de Nissan? Pelo o fato de que a primeira Páscoa comemorada pelos judeus, enquanto eram escravos no Egito, aconteceu nos dias 14 e 15 de Nissan, nascer em cerca de 3.500 anos antes de Cristo.
A primeira Páscoa aconteceu no contexto da escravidão dos hebreus no Egito. Então, a Páscoa judaica tem um simbolismo para lembrar da escravidão de 400 anos que o povo de Israel sofreu nas mãos do rei Faraó. Os judeus não consomem nada que possua fermento. Tá? Então, se você come aquele pãozinho com fermento, ele está simplesmente... é só repartir. Então, o pessoal hoje nas igrejas, os pastores não explicam verdadeiramente o que é tomar ceia do Senhor indignamente. A pessoa fala, é porque eu pequei, é porque eu menti essa semana, é porque esse mês lá eu cobrei errado de um cara, e é porque eu falei um palavrão, é porque eu assisti um filme que não deveria. Então as pessoas pensam que tomar ceia do Senhor indignamente é isso, não. Tomar a ceia do Senhor indignamente é não compreender o real significado da ceia, que é a festa ágape, que é o amor fraternal, como é ensinado pelo Messias. Entendeu? Então, se você é líder religioso e quer realmente seguir os padrões das Escrituras, aquilo que ela diz, então que a ceia seja feita de acordo com costumes hebreus, com aquele costume que representa. E não é suquinho de uva, não, é vinho mesmo. Tá? Agora, o que acontece? Os judeus, como eu disse para vocês, eles não consomem nada que possua fermento. E assim todos os alimentos do tipo são vetados. Durante o jantar, uma série de alimentos é consumida. E cada um deles possui um simbolismo distinto. Então precisa saber o simbolismo. Então a Páscoa dos judeus, tá, que a igreja de Corinto estava fazendo tudo errado, tá, apesar que eles tinham lá a festa ágape, né, que é uma festa da igreja, e a festa da Páscoa dos judeus. Mas o que importa hoje é você entender o significado da Santa Ceia. Então eles participavam da ceia e os elementos que era composta essa ceia tinha um pão chamado de matzah. Esse pão matzah, é um pão sem fermento. Na tradição hebraica, os judeus, quando foram autorizados a saírem do Egito, não conseguiram esperar o pão fermentar. E por isso ele é feito de uma massa bem fina. Como fosse uma bruaca no norte, uma coisa assim que não tem fermento. Ok? Vamos lá. Depois, o outro elemento que é feito a ceia verdadeira é o vinho. É um vinho especial para o pachá. E que também não é fermentado. Então tem um vinho fermentado e o outro que não é fermentado. São servidos 4 taças de vinho durante o seder. Porém, a Bíblia não proíbe o beber vinho, tá? O que ela proíbe é a embriaguez. O problema é muitos religiosos, não vou tomar porque é pecado. Não, ela proíbe a embriaguez e não tomar o vinho. Tanto que Jesus transformou água em vinho no primeiro casamento lá em Canaã da Galileia, que foi o primeiro milagre. Ele não chegou para o mestre Sala. O mestre Sala é o cara que experimentava o sabor do melhor vinho e transformou aquilo no kisuke tang, entendeu? Ou kisuko da viúva, seja lá quem for. Não, era vinho. O melhor vinho, ok? Isso é representado pela própria Bíblia. Referências sobre beber vinho e a proibição da embriaguez. Eu vou te mostrar aqui as referências para você não dizer que eu estou inventando história. Então, como eu disse para você, não é a minha interpretação, é o que a Bíblia diz. Mateus 11:19. Olha o que diz. Veio o filho do homem comendo e bebendo e dizendo, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Jesus, ele bebia. Só que ele bebia com moderação. Em 1 Coríntios 11:21, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim o tem fome, e outro embriagam-se. Tá vendo? Então as pessoas se embriagavam. Por que eles se embriagavam na ceia de Corinto? Porque eles tomavam os vinhos, os melhores vinhos, e o vinho embriaga. Por isso que Paulo repreendeu. Agora você vai ficar embriagado com suco de uva? Já viu alguém se embriagar com suco de uva, com suco tangue? Não, cara. 1 Coríntios 11:21. Se você não aceita, o problema é teu. Mas está escrito na Escritura. E eu não vou aqui falar para satisfazer o teu ego, ou dizer que é isso e aquilo outro, porque eu estou seguindo o que está na Escritura. E pela palavra de Deus, eu perco até a minha vida hoje. Eu não fazia isso há um tempo atrás, mas hoje eu perco a minha vida por causa da palavra de Deus. Porque é o que está escrito. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome. Quer dizer, Paulo repreendendo que um comia demais, levava os pratos, comia dos melhores, bebia até se embriagar, e outros passam fome. Tá aí, ó.
e outros embriagam-se. Então não tem nada ali de suco de uva. Bom, tente trocar. Vamos fazer o seguinte, olha só. Eu vou fazer aqui uma mudança. O texto por minha conta. Só para você ter uma ideia como não faz sentido nenhum. Tente trocar a palavra vinho por suco de uva no relato da festa de Canaã e vai ficar algo absurdo assim. Vamos lá. No livro de João, capítulo 2, verso 9 ao 10, está dizendo o quê? Que Jesus não foi na festa de Canaã na Galileia, num casamento, que ele foi convidado? Ele transformou água em vinho ou foi em suco de uva? Foi em vinho. Então eu vou tirar, já que você não aceita o vinho, eu vou tirar a palavra vinho da Bíblia, tá? E vou colocar por minha conta suco de uva. Olha como fica esquisito. E logo que o mestre Sala provou a água feita em suco de uva, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o suco de uva bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o melhor suco de uva da Tang. Faz algum sentido? Não. Veja bem, pessoal, a palavra de Deus, não adianta você torcer a palavra de Deus, não adianta você querer inventar. É o que está escrito e ponto final. Qual a dificuldade que você tem de não aceitar o que está na escritura? Vamos lá. Supostas contradições, sacerdote proibidas de tomar vinho. Então aqui é uma suposta contradição. Olha o que diz o livro de Levíticos 10, 9 a 11. Porque o pessoal, mas uma hora a Bíblia manda beber, outra hora a Bíblia fala que não dá para beber. Vamos ver essa suposta contradição. Se você não lê o contexto, então você vai passar os carros na frente do boi. Em Levíticos capítulo 10, verso 9 a 11, diz assim: há um mandamento de que o sacerdote de Deus não podia beber vinho, nem bebida forte. Preste atenção no contexto. Olha o que diz. Não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo. Quando entrades na tenda da congregação, para que a mão morrais, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado. Se você encontrar um cartaz dizendo, não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando estiver dirigindo o seu automóvel, para que não morrais, será que você entenderia o texto como uma proibição generalizada ao consumo de bebida alcoólica? Então estou te dando uma referência. Tá? Então você vai encontrar um cartaz e dizendo assim, olha, não beba vinho quando você dirigir. Mas ali está dizendo para você parar de beber o vinho, parar de beber, ou simplesmente para você não beber enquanto dirige. Então, o texto da lei de trânsito é para você não beber enquanto dirige, porque senão você vai causar acidente. Então entenda que o que está em Levítico, no capítulo 10, versículo 9 a 11, está tendo uma proibição ao sacerdote de não se embriagar quando ele for ofertar a sua oferta dentro do Santo dos Santos. Ali não está dizendo que após ele fazer a cerimônia de sacrifício no Santo dos Santos, ele não poderia mais beber. Ok? Então veja o contexto. É somente naquele exato momento do contexto. Então isso não é uma contradição. Deixa eu te explicar melhor aqui nesse quadro. Vocês estão vendo uma figura do tabernáculo, o Santo dos Santos, a mesa expiatória, a arca do tabernáculo, os sacerdotes e o sumo sacerdote. Essa aqui é a arca, antigamente é o cenáculo, né? Onde se apresentava as ofertas ao Criador para a remissão dos pecados. A ordem semelhante aparece aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 44, versículo 21. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Somente quando for entrar no átrio do Senhor não beberá o vinho. Tá vendo? Então ele não pode beber o vinho só quando ele for aonde? Entrar no átrio do Senhor. Aí os crentes pegam esse texto e generalizam. Não é isso que o texto está dizendo, está falando, presta atenção. Agora, se você não entende, acredite que uma criança de quinta série consegue entender um texto desse. Isso não é uma interpretação particular, é o que está escrito. A ordem semelhante aparece aqui, Ezequiel 44, 21. Presta atenção. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Beleza? Somente quando for entrar no átrio do Senhor não beberá o vinho. Somente.
Resumindo, algumas razões pelas quais Deus não proíbe o uso moderado do vinho. A transformação de água em vinho foi o primeiro milagre do Senhor. Primeiro. 2. O uso do vinho é parte essencial do testemunho de Cristo, principalmente na ceia do Senhor. Terceiro. O Senhor era chamado de glutão e beberrão simplesmente porque comia e bebia como qualquer ser humano, em contrastes com João Batista, que se abstinha de certas coisas. 4. O vinho foi usado na última ceia com a aprovação do Senhor, que disse a todos os apóstolos que bebessem do cálice. 5. Colossenses, no capítulo 2, condena a proibição de alimentos criados por Deus. Você pode ver 1 Timóteo 4, 3, 7. O uso do vinho é recomendado pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, como medicamento. Então, se é algo terrível, Paulo não teria orientado. Jesus não teria bebido. O problema é a embriaguez, certo? Então, tome cuidado com a questão, aprenda a discernir, e não é por causa disso que você vai virar um cachaceiro que está aí. Vai virar um pingu, sair dando trabalho para os outros. Aí você está em contra das escrituras. Eu estou dizendo aqui, é para quebrar essa religiosidade extrema dessas pessoas e a forma errada com que elas celebram a ceia. Mas você acha que os pastores vão mudar? Depois de tantos e tantos anos, já abriu igreja, você lembra aquele pedacinho de pão fajuto, que é aquela cálicezinho? Eu acho que não. Eles vão continuar mantendo o povo do jeito que eles ensinou daquele jeito. Quer dizer, prefere enganar do que falar a verdade. E isso pode acarretar consequências sérias, concernente até mesmo pela salvação. Em nenhum lugar da Bíblia, Deus proíbe beber vinho. A proibição é para o excesso, a embriaguez. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Eu desafio qualquer um aqui, qualquer um, bacharel em teologia, pastor, a me provar o contrário, porque eu estou te dando a referência. 1 Coríntios 11, prova o contrário. Prova que a ceia é esse trem esquisito aí que vocês fazem. Então, o que mais se trazia na ceia do Senhor? Olha para você ter ideia, até coloquei aqui uma imagem aqui, né? Parece uma carne gostosa, parece uma costela, mas é igual a costela. É chamado de zeró. Sabe o que é zeró? É um pedaço de osso com carne que foi tostada, que simboliza o sacrifício. Era uma carne de carneiro. Olha só. Então eles participavam disso. Tinha um pão ázimos, que é o pão sem fermento, o vinho legítimo, ervas amargosas e tinha também o zeró, que é uma espécie de costela. Tinha também uma outra espécie, outra coisa que fazia parte da Páscoa, que é o maror, desculpa. O maror é uma raiz amarga que simboliza a amargura do tempo da escravidão. O alface, que é chamado de o alface chazeret, no hebraico, também é utilizado para simbolizar essa amargura. Tá vendo? Então é uma espécie de alface, mas o alface é amargo. Ok? E tinha um outro que fazia parte da ceia. E esse outro alimento que era feito pelos hebreus era o chamado de charosete. O que é o charosete? Charosete é uma pasta que mistura maçã, uva e nozes. Pode ter também tâmaras, canela e vinho. Simboliza a argamassa que era usada pelos judeus para fazer tijolos. Tá? Então, todos os elementos da ceia eram elementos que lembravam a escravidão do povo de Israel. E tinha também a água salgada, tá? Que simboliza as lágrimas e o suor derramado pelos judeus durante a escravidão. Certo? Então, o que você tinha? Vamos lá, vamos voltar. Você tinha o pão ázimo, tá? Você tinha o vinho, ervas amargas, você tinha a zeró, que é uma espécie de costela, um osso com carne. Depois você tinha o morar, que é uma espécie de alface amargo. Você tinha o choret, uma pasta misturada com maçã, com erva, com nozes, que pode ser também, que também tinha tâmaras, e canela e vinho, que simboliza o quê? A argamassa que era usada pelos judeus para fazer tijolos. E tinha água salgada, que era a representação, tá? Precisa ter água salgada nesse simbolismo da ceia, que era a representação que lembrava as lágrimas dos israelitas escravizados. E tinha também o betzá. Sabe o que é o betzá? É um ovo cozido. Exatamente. O betzá é o ovo cozido que simboliza a esperança pela recuperação do templo de Salomão. Esses são os elementos da ceia. Tá? Então aqui eu tenho aqui do calendário hebraico,
você ter uma ideia, como é que era celebrada essa ceia? O pessoal celebra todo mês, aquela liturgia religiosa. Não, isso era feito na Páscoa, no mês de Nissan. A Nissan e a Abib, março e abril. Tá? Então aqui você tem o Nissan, Abib, do dia 14, 15 e 16, que era a Páscoa, representa os pães sem fermento, oferta das primícias. E nessa época acontecia as chuvas e neve, que eram derretidas, que enchiam o Jordão, naquela época lá. Que nessa época da colheita havia a colheita de cevada. Depois você tem a Páscoa, tá? Que é a época do trigo e etc. Tá? Tem aqui o calendário, depois eu posso postar para vocês. Então, esta conversa, como eu falei para vocês, eu fiz até em outro vídeo, das pessoas compararem a Santa Ceia do Senhor como a de Mitra, não tem nada a ver. Os elementos que são apresentados nesses deuses, como Horus, Mitra, Dionísios, Átis, Krishna comparado ao Cristo, é totalmente equivocado, é feito maldosamente para fazer os neófitos na fé acreditarem, né, nessas conversas fiadas desse ateísmo fajuto de boca de esgoto, e aí as pessoas desacreditarem do Criador e o significado real da ceia. Então, tem aqueles que dizem, mas não pode fazer a celebração, que não sei o que. Bom, eu prefiro seguir a palavra de Deus. Tá? Então, se as Escrituras deixam bem claro que a ceia do Senhor era celebrada dessa forma, com a festa ágape, agora você entendeu? O que os líderes religiosos hoje fazem está totalmente errado. Mas eu não estou aqui para julgar ninguém. Não estou aqui para apontar ninguém e nem aqui dizer, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não. Mas eu acredito que se a maioria dos pastores tivesse um pouco mais de responsabilidade, desculpe a forma de falar, e humildade, e reconhecesse verdadeiramente como era feita a ceia, eles deveriam largar esse tipo desse pedaço de pão aí, cheio de fermento, que praticamente é uma blasfêmia, e esse suco aí. Fala para você, cara, eu até poderia ir numa denominação dessa e tomar esse tipo de ceia, mas quando a gente conhece a Escritura, sabe que aquilo não tem efeito nenhum. Aquilo não quer dizer nada. É uma choradeira, é não sei o que, aquilo não quer dizer nada. Certo? Porque falta a essência da ceia. E isso não é feito. Como eu disse, as igrejas que hoje acostumaram erroneamente, traduzindo a Escritura ao seu bel prazer, você acha que esses caras vão querer voltar atrás? Porque os membros vão dizer assim, então quer dizer que você me ensinou errado todo esse tempo. Quer dizer que você acha qual é o pastor que vai ser humilde o suficiente para reconhecer que está errado? Para reconhecer que estão ensinando errado. O orgulho não vai deixar. Ok? Então é um recado que eu estou dando para vocês da própria Escritura. Se você não quiser aceitar, o problema é teu. Eu estou citando o que está na palavra de Deus e é assim, legitimamente, como a pura e legítima verdade. Essa é a ceia do Senhor. Repartir o pão. Primeiro precisa ter a ceia e lembrar do sacrifício de Cristo. Tomar a ceia do Senhor indignamente é esse tipo de comportamento que é feito em muitos ministérios. Aí sim, é a ceia indignamente. Por quê? Porque você não está realmente entendendo o significado. Tem gente que não sabe nem o significado da ceia. O que eu citei para vocês aqui, as pessoas nem sabem o que haria. Então, para eles a ceia, eles acham que Jesus só pegou aquele pedacinho de pão com o vinho da tangue, do suquinho de uva, e fez uma lambança e deu para os caras comer. Olha a ignorância do povo. Isso é ensinado na igreja? Não. Por que não é ensinado? Porque os pastores não querem que você saiba. E aí você, tomando a ceia indignamente, isso é tomar a ceia do Senhor indignamente. Correto? Eu poderia até ser convidado para participar de um negócio desse aí. Mas eu vou fazer o quê? Quem sou eu para chegar lá e falar alguma coisa? Vamos me mandar na pedrada. Entendeu? Isso aqui é a maioria dos salvos em Cristo, para aqueles que conhecem as Escrituras, sabe. Você já viu alguma ceia dessas? Você já viu? Fala a sinceridade. Você já viu o pão matzá? O pastor já colocou o pão matzá lá para você? Não. Não sabe nem o que é o matzá. Já colocou o vinho sem fermento? Como que é o vinho sem fermento? O pastor já colocou para vocês ali o zeró? O pedaço de osso com carne que foi lembrando uma costela? Não. Já colocou para vocês ali o moror? O maror? Não. Que é uma raiz amarga, parece um alface? Claro que não. Ele já colocou ali naquela mesa da Santa Ceia o choracete? O que é o choracete? É uma pasta que mistura maçã, uva e nozes, que representa a ceia? Não. Colocou água salgada, para lembrar lágrimas dos israelitas? Colocou betzá, que é o ovo cozido? Não. Então fala para mim, que de ceia é essa que você serve?
ceia que é essa daí? Se a Bíblia está dizendo aqui claramente para vocês que esse é o formato da ceia. É isso que eu estou dizendo. Ah, não, mas quer dizer que está todo mundo errado, só você está certo. Não, eu estou certo, é a Bíblia que está certa. É a Escritura que está certa. Certo? Nem eu sou o dono da verdade, nem você, nem ninguém, mas é a Bíblia que é a dona da verdade. Agora, se você não quer aceitar o que está escrito na Escritura, o problema é teu. Eu prefiro acreditar no que está escrito lá. É o que ela ensina. E é o que ela ensina e ponto final. Agora, no dia do acerto de contas, na hora que você estiver perante o tribunal de Cristo, não adianta você falar, Senhor, eu não tive oportunidade, não teve ninguém para me ensinar. Ah, não teve? E você, a sua obrigação de conhecer a Escritura? E a sua obrigação de procurar informação da Bíblia? E o seu interesse de conhecer a verdade? Ou você simplesmente dobrou seus braços, cruzou seus braços e ficou aceitando tudo que é mandado lá? Pois é. E aí vai adiantar alguma coisa? E aí, meu filho? A porta da graça vai se fechar. Ou a gente segue aquilo que está na Escritura, ou o bicho vai pegar no período tribulacional. Bom, eu estou tentando, de uma forma ou outra, pedindo ao Criador, né? Passei pelo sistema lá atrás, fui do sistema religioso lá atrás, fui para o mundo do ateísmo, larguei esse lixo, voltei para o Criador, não foi para ficar com as mesmas práticas que eu usava antes de ser ateu, não. Agora, a palavra de Deus do jeito que ela é. É do jeito que ela é e ponto final. Não tem chororô nem nada. Ainda que isso magoa, dodóizinho, coração, é o que a palavra de Deus diz. Correto? Então, esse tipo de ceia que você fala, o que é tomar ceia indignamente? É isso aí. É não discernir o corpo do Senhor. Você discerniu o corpo do Senhor? Não. Por que você não está discernindo? Porque você não sabe do significado da ceia. Porque os pastores não te ensinam isso. Né? Meu gente, um abraço para vocês, do professor aqui, Rivanildo Menezes. Obrigado por mais uma vez. Que Cristo vos abençoe. Abra o teu entendimento, o teu intelecto, que você possa entender categoricamente a sua palavra e que Deus derrame sobre vocês as bênçãos, né? E que Deus abra o entendimento desses líderes religiosos, desses pastores e pastoras que auto se intitulam ali, né? Para que abra o entendimento enquanto há tempo, porque a porta da graça vai se fechar. E depois não tem conversa fiada. E aí eu quero ver. Tá certo? Bom, um abraço para vocês, se inscrevam no canal e até o próximo trabalho. Fique com Deus. Tchau.